Tem algumas palavras que aparecem tanto no nosso dia a dia que a gente meio que raramente pensa sobre elas. E uma dessas palavras é funcionar. Então a gente fala o tempo todo, né, que um relacionamento funciona, que um tratamento funciona, que a rotina está funcionando. E a gente diz que uma pessoa é super funcional e principalmente a gente precisa funcionar muito bem, apesar das nossas dores, do nosso cansaço, dos nossos medos, enfim. Só que a gente quase não percebe o tanto que essa palavra tomou conta da nossa forma de viver, né? Essa palavra funcionar. Porque funcionar parece uma coisa boa. E realmente, né? Pode ser, em muitos momentos é realmente uma coisa boa. Porque a gente precisa de certas estruturas, né? A gente precisa que as estruturas funcionem, a gente precisa que o nosso próprio corpo funcione. Biologicamente falando, existem inúmeras funções que o nosso corpo executa para manter a gente vivo. Mas a grande pergunta é: será que viver... Tá um sol aqui na minha cara, mas tá um sol, aquele sol bom de ver, sabe? Não tá aquele sol forte. Por isso que eu tô deixando aqui, tô vendo o pôr do sol. Mas, o que eu ia falar? Será que viver é só sobre isso, sobre funcionar? E aí, na psicologia, existia uma corrente que chamava... Tinha duas correntes, assim, falava de funcionalismo e de estruturalismo. Enfim, mas quero trazer essa corrente do funcionalismo para cá, que era justamente entender sobre para que serve a mente e como que a mente ajuda a gente a se adaptar, né, no dia a dia. E faz muito sentido, porque a gente está inserido no mundo, né? A gente precisa resolver nossos problemas, desempenhar esses papéis o tempo todo, né? Aquela história de ser mãe, ser profissional, ser estudante. Mas o grande perigo é quando essa lógica da utilidade, né, ela sai puramente ali da esfera das tarefas, né, e começa a invadir quem nós somos. E é aí que a gente começa a acreditar que a gente só tem valor se a gente estiver produzindo, se a gente estiver entregando, se a gente estiver fazendo alguma coisa. E isso é uma coisa perigosíssima, a gente achar que a gente tem valor só porque a gente... pela utilidade. E quando a gente aceita ser reduzidos, né, nessa função mecânica, seja no trabalho, seja na casa, nos relacionamentos, a gente vai fragmentando a nossa vida. E se a gente olhar de uma forma sistêmica, de uma forma meio que da ecologia, a gente vai ver sobre aquela a parte que está inserida no todo, mas também que o todo faz parte da parte. Então, é a mesma coisa do nosso corpo. Se tem uma célula que adoece, não é só uma única partezinha, uma peça isolada que não deu certo, que não funcionou, né? É o organismo inteiro que vai manifestar um certo tipo de desequilíbrio. E é da mesma forma quando a gente se coloca nesse lugar de sermos peças de uma engrenagem, de um sistema maior, né? Aí a gente acaba correndo, né? Desempenhando, performando para a gente não travar esse sistema, de certa forma. Mas a gente troca o nosso direito sagrado de simplesmente ser e pertencer a esse fluxo vital pela obrigação de ter que dar, de ter que performar, exaustivamente falando, né? Então a gente esquece que a função é uma coisa que a gente faz, e não é alguma coisa que a gente é, né? A gente confunde muito essas coisas. A gente acaba mesclando e integrando essa ideia de fazer e ser numa coisa só. E é por isso que eu fico refletindo, né? Quem é o ser humano nu e cru que habita aí dentro de você, quando todas essas suas funções do dia, né, da rotina da semana acabam? Se a gente for tirar da gente o nosso cargo, a nossa eficiência,
nossa utilidade dentro de casa, nossa capacidade de resolver problemas nossos e dos outros. O que sobra da gente disso? O que tem por trás dessas funções? Então, essa lógica da gente estar sempre, aprendendo, né, a cumprir expectativas e muito tempo aprendendo a cumprir expectativas e muito pouco tempo aprendendo a estar presente dentro da própria vida. Por isso que tem tanta gente, né, tantas mulheres que se sentem vazias mesmo quando tudo por fora parece estar funcionando perfeitamente bem, né? O trabalho pode estar andando, a rotina pode estar funcionando, tudo em dia, mas por dentro tem esse distanciamento, né? Essa sensação estranha de estar só executando, sem experimentar a vida, a própria existência. E aí, nossa cultura vai alimentando isso o tempo todo mesmo da gente, vai cobrando esse desempenho, vai cobrando essa eficiência. Desde criança, o que perguntam pra gente quando a gente é criança? O que você vai ser quando você crescer? Né? Mas ninguém pergunta o que faz você se sentir vivo de verdade, do que sua alma precisa, do que sua alma se alimenta, se nutre, o que dá significado para sua vida. Ninguém te pergunta isso. E aí o resultado é esse, né? Um mundo completamente tomado por pessoas ocupadas, ótimas, excelentes em cumprir funções, mas profundamente desconectadas de si mesmas. Mas a gente não pode ser reduzido à mera utilidade. Uma árvore não pode ser reduzida a simplesmente dar fruto, né? Um rio não pode ser reduzido a simplesmente desaguar no mar. E você também não existe só para desempenhar papel. Tem uma coisa, né, amore? Vem cá, bichinho. Não. Peraí. Não, você tá atrapalhando a mamãe. Tem uma coisa... Ai, onde que eu parei? Por isso que a gente tem que trocar essa ideia do funcionalismo, né, da palavra funcionar, trocar essa palavrinha pela palavrinha habitar. Porque quando a gente está funcionando, a gente está operando de fora para dentro, igual um robô programado para responder demandas, para responder comandos. E quando a gente está habitando, a gente está vivendo de dentro para fora, né? A gente está imersa, mergulhando na vida, ocupando o nosso próprio corpo, nosso próprio espaço, validando aquilo que a gente sente, né? E reconhecendo o valor pelo simples fato de existir, independentemente de se você entregou alguma coisa no final do dia ou não. Quando a gente passa a habitar a nossa existência, as funções que a gente desempenha, elas mudam um pouco o foco, né? Um foco de prisão, de limitação, para serem mesmo escolhas mais conscientes, né? A gente tem consciência dessas funções como escolhas mesmo, assim, né? Como... escolhas fica até um pouco exclusivo, talvez, excludente, talvez, né? Porque nem todo mundo tem esse direito de escolha, de fato, mas acaba que a tomada de consciência já é um caminho para a gente descobrir, né, que o nosso pulso de vida não depende só de performance. E a minha gata tá ali derrubando tudo ali atrás, peraí. Mas voltando, né, eu mesma precisei aplicar esse entendimento na minha vida mesmo, né, trazer essa sequência de vídeos que eu vou trazer aqui para o YouTube, né, nesse período de inverno que vai começar agora esse mês, de uma forma diferente mesmo. Em vez de sair correndo, lançando vídeos, performando, né, de certa forma, cumprindo tabela, cumprindo conteúdo e entrando nesse ritmo automático de produção só para me manter útil, de certa forma, na vida, na internet, né, eu decidi criar esse espaço e esse tempo de recolhimento, de observação e de construção mais real mesmo, daquilo que eu tenho buscado, né, integrar também. Então, tem um projeto nascendo dentro desse espaço, dentro desse movimento. As portas vão se abrir
em agosto, finalzinho de agosto. E eu preparei um espaço de bastidores para as mulheres que querem aprender e se inspirar, né, também, para a gente poder trocar juntas dentro desse espaço de ocupar, de habitar a própria pele, né, a própria essência, dentro do habitar mesmo, e não dentro do funcionar, né? Então aqui abaixo tem um link, na descrição desse vídeo tem um link de interesse, que você preenche um formulário de intenção para fazer parte desses bastidores, para receber condições especiais, enfim, ficar mais por dentro desse projeto mesmo, tá? E se você sentir, fica aí o convite, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.